Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, chegamos ao momento da mensagem da palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 20. Nós lemos esse texto como leitura devocional do culto divino e queremos fazer uma releitura, Atos capítulo 5, versículos 17 até o de número 20. Nos diz a palavra do Senhor: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos irmãos, numa brevíssima introdução, se você estiver com a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, nós vamos encontrar neste precioso capítulo que os apóstolos haviam sido presos, porque as multidões acorriam a cidade de Jerusalém, das cidades circunvizinhas próximas, mas de toda a Judéia e Galileia. A mensagem do Evangelho, a alvissareira mensagem da palavra do Senhor, corria aos quatro cantos naquele tempo. Eram dias de milagres, de maravilhas. Pedro havia pregado com poder desde o Pentecoste. Os apóstolos davam testemunho cheio da graça do Senhor. Os sinais, maravilhas e prodígios acompanhavam e confirmavam aquela palavra, de sorte que eram momentos preciosos, a ponto de algumas pessoas ficarem postas em pleno sol, enquanto Pedro passava, para que fossem tocados pela sombra de Pedro, e a sombra do apóstolo Pedro, ao tocá-los, fluía ali cura para os seus corpos doentes. Até os aventais, até os lenços, era algo tão inusitado, tão maravilhoso. As pessoas eram curadas e aquilo tudo estava impressionando a todo o povo, e tocando também e chamando a atenção dos homens que regulavam o passo da religião na época: o sumo sacerdote, o capitão do templo, o sacerdote, enfim, a classe dos saduceus, que eram da aristocracia em Israel, e geralmente eles eram quem estavam no comando da religião. O sumo sacerdote era sempre da corrente dos saduceus, de sorte que muitos doentes, atormentados por espíritos demoníacos, meus irmãos, eram curados e vinham de todas as partes. E por causa de tudo isso, aí você observa o que estava acontecendo, e vem o texto que nós lemos hoje. Então, o sumo sacerdote, os seus companheiros, certamente ali estava Anás, Caifás, Alexandre, toda a família, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Ainda hoje isso é muito próprio. Tem gente que não prega nada, que não acontece nada, e às vezes prega muito e não acontece nada, mas tem uma inveja tremenda de quem fala cheio do poder e da graça do Espírito Santo, e as coisas acontecem. Mas vamos em frente, hoje não é culto de doutrina. Por isso mandaram prender os apóstolos. A inveja faz essas coisas. Mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública, mas durante a noite. Glória a Deus. E aqui é a primeira de uma série de operações inusitadas da parte de Deus, porque Atos 5 vai mostrar o anjo entrando na prisão, e passa sem que ninguém veja. Atos 12, o anjo volta à prisão para tirar Pedro, e Pedro
passou e as portas estavam intactas. Depois o Senhor resolveu não mandar o anjo, mandou um terremoto localizado lá em Filipos, né? E só tremeu a prisão, e o terremoto não derribou a prisão, só quebrou as cadeias e os grilhões. Esse tipo de terremoto só quem manda é o Senhor. Aqui com pouca coisa, a gente faz um terremoto, se não tiver cuidado. Mas observe, meus irmãos, então, o Senhor enviou um anjo, e olha o que aconteceu. O anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Só quem faz isso é anjo, para abrir porta do cárcere, para tirar de dentro sem ninguém ver. E levou-os para fora e disse. É interessante que esse anjo traz uma mensagem incrível, meus irmãos. Isso me tocou bastante quando ultimamente lia esse precioso capítulo de Atos, capítulo 5. O anjo tira eles do cárcere e diz assim: dirijam-se ao templo. Na tradução corrigida diz: apresentai-vos no templo. Dirijam-se ao templo e relatem e falem. Glória a Deus. Ao povo toda a mensagem desta vida. Glória a Deus. Toda a mensagem dessa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, esta expressão, a mensagem desta vida, isso me tocou profundamente. Quantas vezes a gente já passou nesse texto, mas é nesse momento em que o Senhor abre os nossos olhos para ver um pouco mais a mensagem desta vida. E foi aí que o Senhor inspirou o tema da mensagem de hoje. A igreja pode repetir comigo: a mensagem desta vida. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava pensando sobre esta expressão, a mensagem desta vida, e eu não estou aqui, mas se esse anjo estiver me ouvindo, não é muito fácil você apresentar as coisas dessa forma, né? Como é que ele apresentou? Relate a mensagem desta vida. E os apóstolos foram. Eles já entenderam que a mensagem desta vida era o próprio Cristo. Glória a Deus. Eram as boas novas, era a boa notícia, era o evangelho de Jesus. Então vamos continuar, vamos falar. Mas, meus irmãos, é uma forma estranha de, eu diria, de apresentar as coisas. E eu estava pensando e pedindo, Senhor, eu queria entender um pouco mais sobre isso. O que é que os apóstolos, eles estavam vivendo, irmãos, uma nova realidade. Era uma experiência que nunca ninguém tinha vivido. O poder, a graça do Espírito Santo os impulsionava. Eles pregavam, eles oravam. As multidões ficavam perplexas com aquela mensagem. Em muitos lugares, varões, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Se arrependam-se, creiam no Evangelho. Glória a Deus. Mas ninguém nunca tinha vivido dessa forma antes. E o Evangelho vai se espalhando, e aquele estilo de vida tão diferente, como costumamos dizer, que eles ainda não haviam experimentado, e ninguém nem imaginaria que algo assim pudesse estar acontecendo. Mas, meus irmãos, obviamente não era apenas um estilo de vida no sentido comum, assim, da vida do cotidiano, embora também fosse isso. Era um estilo de vida no sentido de que a vida havia se tornado numa nova forma. Aqueles discípulos, aquelas discípulos do Senhor, se reuniam de casa em casa e partiam o pão, e nas orações, e tinham tudo em comum. Alguma coisa inusitada estava acontecendo. E agora, algo ainda mais extraordinário estava acontecendo ali em Jerusalém. E eles receberam aqui instruções específicas para ir ao templo. Vão ao templo. Eles saíram da prisão, eles vão ao templo. A Bíblia não diz especificamente que hora eles saíram, mas deve ter sido cedo, porque logo depois os principais dos sacerdotes, o sumo sacerdote, se reúne e manda que eles trouxessem os que foram presos à sua presença. E diz o texto de Atos, capítulo 5, versículos 21 e seguintes, que eles foram na prisão e não os encontraram. Ele disse: olha, a prisão estava fechada,
os guardas estavam todos a postos, mas eles não estavam mais lá. E de repente, alguém, eu gosto muito desses alguéms e ninguém da Bíblia, porque a Bíblia não diz o nome. Alguém disse: não, eles já estão pregando no templo. Mas como assim? Estão pregando no templo? Estava preso ainda, passaram a noite na cadeia. Como é que estão presos? Como é que eles saíram do templo? E isso foi mais assustador ainda para os principais dos sacerdotes, os sumos sacerdotes. Eles estão lá no templo, eles vão e falem, relatem toda a mensagem desta vida. Então, meus irmãos, a mensagem que os apóstolos passaram a pregar é a mensagem do Evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos, que é o lema que o Espírito Santo do Senhor inspirou e trouxe ao nosso coração para nós estarmos nesses 2 anos próximos, 23, que o nosso ano eclesiástico começa em setembro. Então, até setembro de 2025, nós vamos estar pregando em um tema só, praticamente todos os nossos pastores. E você pode observar que vai ser recorrente, mesmo que não seja intencional, mas o Espírito Santo vai estar encaminhando todas as coisas como um condão assim de ouro e cercando, porque Ele quer nos levar a dar um mergulho no Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho que conhecemos. Eu sei, se ademais podemos colocar aí o lema da igreja esse ano, para que toda a igreja possa repetir comigo. Vamos todos juntos: o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Vamos dar um mergulho nesse Evangelho para a glória de Deus. E tem algo muito especial para compartilhar com a igreja, e essa mensagem é uma brevíssima introdução de tantas coisas que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Mas, meus irmãos, eles vão lá ao templo e começam a falar da palavra dessa vida. Então, a mensagem do Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho que nos alcançou, o Evangelho que nós vivemos, o Evangelho que nós pregamos, ela tem que ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica. Portanto, é uma mensagem que tem que falar do Cristo crucificado, do discipulado sacrificial, do novo nascimento, do arrependimento, da conversão do pecador, da fé que conduz às boas obras e do poder do Espírito Santo, que gerou vida nova em nossos corações e nos impulsiona para pregar a palavra das boas novas, a boa notícia do Evangelho. A igreja diga amém por isso. Amém. Mas eu quero convidar a igreja para fazermos uma incursão aqui em Atos dos Apóstolos. A mídia vai nos ajudar para que você não tenha que, quem sabe, se você puder, acompanhar na sua Bíblia. Eu quero convidar os irmãos onde a gente vai poder ver um pouco, porque foi isso que o Espírito Santo do Senhor disse assim: veja um pouco a mensagem desta vida sendo anunciada a partir do momento em que o Pentecostes chegou, glória a Deus, e os discípulos cheios do Espírito Santo, a partir do discurso de Pedro. Então vamos ver um pouco, pelo menos de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o 5, somente algumas passagens, mas nessas passagens, pelo que eu pude observar, você vai encontrar o conteúdo da mensagem desta vida que eles estavam pregando. Acompanhe comigo e você vai ver um pouco dessa mensagem do Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu leio rapidamente, mas precisamos ler. Pastor, o senhor vai ler esses textos tudinho, tenha paciência, não é de Atos 1 até os 5 não, mas a igreja aguenta, meus irmãos, glória a Deus. Atos 2, 22 a 24, você vai observando o conteúdo da mensagem desta vida. Olha o que é que os apóstolos estavam relatando, que eles foram fazer lá no templo, é o que na verdade eles já estavam fazendo desde o dia de Pentecostes. Atos 2, 22 a 24, Israelitas, ouçam estas palavras: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Aqui estamos no discurso de Pedro. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando na cruz. Veja a mensagem da cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte
o retivesse. Agora veja Atos ainda 2, 32, 33, 36 e 39. A mídia se vira, que é uma bênção. Glória a Deus. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Quem está entendendo, diga assim: ressurreição. Já está falando da cruz, da ressurreição. Veja como isso é recorrente em toda a mensagem desta vida. Então, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Versículo 33, Atos 2. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez. A igreja está ligada, glória a Deus. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, Atos 2 e 38, arrependam-se. A igreja, diga comigo: cruz, ressurreição, arrependimento, vão acompanhando. E cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Olha as palavras desta vida se articulando: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Estamos agora em Atos 3, porque vai acontecer todo aquele momento em que eles vão para o templo orar. Atos 3 e 1, e era a hora nona, 3 horas da tarde, e o coxo estava ali, um rapaz mais de 40 anos, diz Atos, capítulo 4, que ele tinha mais de 40 anos. Mas no capítulo 3, ele é curado. Pedro e João dizem: olha, não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, levanta em nome do Senhor. E ele se levanta e entra no templo, a cidade toda se alvoroça. Imagine que naquela hora não tinha muita gente no templo, mas a notícia correu, e o homem glorificava a Deus, e se apegou a Pedro e a João, e a multidão foi chegando, e a notícia foi espalhando, e o templo enchendo, e Pedro fez o quê? Vou pregar, glória a Deus. Começa a pregar, e o capítulo 3 é todo praticamente uma pregação. Mas deixa eu ler a mensagem desta vida no capítulo 3, porque quando todos estavam ali reunidos, não olhe para nós, não é por nossa virtude que esse homem se levantou, não, glória a Deus. E aí eles começam a pregar, Atos 3, 11 e 20. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, correu até eles ao lugar chamado do Pórtico de Salomão. O povo correu, irmãos, para o templo. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isso vos surpreende? Em outra tradução, por que vocês olham para nós, na corrigida? Porque vocês estão olhando para nós como se tivesse feito esse homem andar por nosso próprio poder ou piedade. Versículo 13. O Deus de Abraão, aí ele começa a pregação. Glória a Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que lhes fosse libertado um assassino, o Barrabás. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus a igreja repete bem alto, ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. E agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí o versículo 19, toda a igreja bem alto, 1, 2, 3, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham os tempos do descanso, noutra tradução, refrigério, da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Repita, quem está para o seu lado: Jesus. Oh, glória a Deus. Chegamos em Atos, veja como a mensagem desta vida, o conteúdo vai sempre girando nas mesmas peças, nas mesmas dimensões. Agora Atos capítulo 4, 7 a 13, diz assim a palavra. Aqui nesse ponto,
Pedro estava pregando, porque o rapaz tinha se levantado, ficou tarde, ele disse assim, e sendo já tarde, Atos 4, né? Mandaram encerrar na prisão, e no dia seguinte, mandaram chamar. Eles, com que autoridade e em nome de quem vocês fizeram isso? Aí Pedro disse assim, quer saber, então eu vou pregar. Olha a pregação, Atos 4, 7 a 13. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, irmãos, a mídia está afiada, glória a Deus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores, glória a Deus, saibam os senhores, irmãos, tem hora que dá vontade de a gente achar graça, pastor, daquele discurso de Pedro. Ele tinha passado a noite na prisão e o homem empolgado pregando o evangelho. Para eles era um prazer, uma alegria. Depois de uma noite na prisão, de manhã, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, olha a crucificação, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus, eles nem perguntaram isso, mas Pedro foi arrochando. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, aí foi lá para o Velho Testamento, para Isaías, que vocês, os construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Versículo 12, toda a igreja, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E o versículo 13, que é um dos meus prediletos desse capítulo, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns, noutra tradução indoutos, e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E chegamos a Atos 5, porque Atos 5 vai acontecer a mesma coisa. Eles são presos, como já li na leitura devocional, versículos 17 a 20 de Atos 5, eles são presos, e quando chegamos agora em Atos, é que eles são chamados à presença para dar explicações, aí Pedro vai fazer o quê? Vai pregar, glória a Deus. Veja o versículo Atos 5, 29 a 32, e aqui eu queria convidar toda a igreja para ler juntamente conosco, que é uma só voz. 1, 2, 3. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Vale glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu meditando nessa palavra, empolgado com o que estava acontecendo. Nós estamos só nos primeiros 5 capítulos. Agora, eu pude concluir, e eu acredito que vocês devam concordar comigo, que o conteúdo básico da mensagem dessa vida pode ser resumido em algumas afirmações. Eu distingui apenas 7, e eu quero que você acompanhe, porque isso pode ser confirmado em todos esses discursos, em todo momento em que eles se apresentaram no templo, ou nas casas, ou nas ruas, para relatar sobre a mensagem desta vida. Primeiro, eu resumi aqui em 7 o conteúdo da mensagem desta vida: Cristo e esse crucificado. Eu acredito que está aí também na mídia. A ressurreição e o poder, e o seu poder da ressurreição que eu me refiro. A ordem de pregar a palavra, de relatar.
Isso está muito claro. O convite ao arrependimento, a salvação em nome de Jesus, o recebimento do Espírito Santo, os sinais, milagres e maravilhas que confirmam a mensagem desta vida. Quem concorda, diga amém. Você vai encontrar isso todas as vezes que você vê a mensagem desta vida sendo pregada. Infelizmente hoje algumas coisas nós não estamos vendo mais, mas a culpa não é da mensagem desta vida, a culpa é do mensageiro. A mensagem não. A mensagem continua poderosa porque a mensagem tem vida, é espírito e vida. A mensagem tem nome, tem conteúdo, tem poder, glória a Deus. Transforma, cura, faz maravilhas, oh glória a Jesus. Mas meus irmãos, já nos encaminhando para o final da mensagem, o Senhor trouxe ao meu coração algo que eu acredito que é importante relatar. Nós estamos em Atos capítulo 5, e eu queria que você acompanhasse comigo dos versículos 29 a 42, algo precioso que o Senhor trouxe a percepção e ao meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja que pelo menos 5 aspectos importantes sobre a mensagem desta vida, com base nestes versículos, que são os versículos finais de Atos capítulo 5, versículo 29 a 42. Então, primeiro aspecto, não sei se vai sair, se sair os irmãos coloquem aí. Proclamar a mensagem desta vida não é opcional, mas uma ordem imperativa para todo discípulo de Jesus. Veja o texto de Atos 5 e 29. Pedro e os outros apóstolos responderam. Eles disseram: vocês não preguem mais aqui neste nome. Nós já pedimos que vocês não fizessem isso. Não preguem mais neste nome. Aí Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Oh, glória a Deus. A mídia travou ali, mas vai desenrolar. Diga assim comigo: proclamar a mensagem desta vida. Vamos dizer mais bonito, igreja do Senhor: proclamar a mensagem desta vida não é opcional, mas uma ordem imperativa para todo discípulo de Jesus. Não, pastor, eu tenho a opção de pregar ou não pregar. Não, você tem que ser uma mensagem ambulante, você é uma carta lida. Glória a Deus. Isso nos remete a Atos capítulo 4, versículo 18 a 20. Pedro e João perante as autoridades religiosas. Acompanhem comigo, meus irmãos, lá em Jerusalém, porque eles também são advertidos: olha, vamos soltar vocês, mas não fale mais neste nome de maneira alguma. Veja o que é que Pedro responde, Atos capítulo 4, versículo 18 a 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Atos 4 e 19. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A igreja diz amém, meus irmãos. Então, não é opcional, é uma ordem imperativa. Quem se lembra aí de Marcos capítulo 16, versículo 15? Nós temos uma ordem imperativa. Que foi que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 20, como está escrito: e eles tendo partido, eles não receberam uma ordem? E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E o texto termina dizendo assim: amém. Diga amém também à igreja. É um imperativo. Aí nós já encontramos, por exemplo, Pedro lá na casa de Cornélio, Atos 10 e 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. Ele nos mandou pregar. Pedro: não, eu vou pregar porque ele nos mandou pregar. E o Espírito Santo veio sobre todos naquela casa. E depois Pedro estava dando satisfações aos outros apóstolos, como o Espírito Santo que eles haviam recebido também foi dado aos gentios, porque se converteram. Glória a Deus. Isso também me faz lembrar
de Romanos, capítulo de número 10, versículo 14, quando Paulo fala: como é que ouvirão se não há quem pregue? Como é que ouvirão se não há quem pregue? Glória a Deus. E 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 23 e 24, você pode acompanhar comigo? Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. Glória a Deus. 1 Coríntios 1 e 23. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Você está pregando a palavra? Glória a Deus, obrigado pelo aleluia. Só teve um aqui, não sei se os irmãos em casa deram. Glória a Jesus. Eu me lembrei agora também de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, quando Paulo aconselha Timóteo: pregue a palavra, Timóteo, pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Olha aí, meus irmãos, insista, pregue a tempo e fora, porque tem hora que não é nem tempo, a gente prega a tempo e às vezes fora do tempo também. Redarguas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Pregue. Vamos dizer com muito respeito para quem está ao nosso lado: prega a palavra, irmão. Faça uma cara assim, bem sisuda, que é para o irmão saber que o negócio é sério. Prega a palavra, irmão. Olha assim. Glória a Jesus. Prega a palavra. Esse é o primeiro aspecto. A mensagem desta vida não é opcional, ela é uma ordem, é um imperativo. Segundo aspecto importante sobre a mensagem desta vida, com base nesse texto de Atos 5, 29 a 42. Segundo aspecto, o propósito e a atividade da mensagem desta vida é de origem divina. A igreja pode repetir isso porque é uma palavra do Espírito Santo. Diga assim: o propósito... Irmão, a gente pode dizer mais bonito, né? 1, 2, 3. O propósito e a atividade da mensagem desta vida é de origem divina. Atos 5, 38 e 39. Veja o que diz o texto. Portanto, neste caso eu vos aconselho. O que estava acontecendo? O sinédrio reunido. Eles estavam dispostos inclusive a matar aos apóstolos. Aí se levanta um fariseu conhecidíssimo e muito respeitado, chamado Gamaliel. Ele disse: olha, vocês deviam ver esse caso com mais cuidado, porque anteriormente se levantou Teudas e Barsabás, e eles levantaram muitas pessoas para lhe seguir, inclusive Teudas, ele tinha 400 seguidores, mas ele foi morto e todos se dispersaram. E o outro também, que foi feito deles? Nada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: deixe esses homens em paz e solte-nos. Se o propósito ou a atividade dele for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Oh, glória a Deus. O propósito, a origem, a mensagem desta vida, meus irmãos, o propósito dele, irmãos, não é de origem humana, não. A mensagem desta vida, a origem não é aqui, é no céu. Ela vem de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Pois se assim não fosse, a mensagem desta vida estava, o propósito dessa mensagem estava fadado ao fracasso. Mas o texto da palavra diz o seguinte: se a atividade e o propósito, glória a Deus, desta mensagem for de Deus, ninguém vai poder impedir. Diga assim: a mensagem desta vida procede de Deus, glória a Deus. Por isso que nunca fracassou e jamais fracassará. Milhares dos nossos irmãos, alguns dos pais da igreja em todo o tempo e ainda hoje estão sendo martirizados, mas eles não podem deixar de falar da mensagem desta vida, ainda que isso os leve à forca, a serem degolados, martirizados, queimados vivos, espoliados dos seus bens. Nada pode parar o fluxo dessa mensagem, porque ela é propósito e atividade divina. A igreja diga amém, glória a Deus.
Ninguém pôde impedir a proclamação, meus irmãos, desta palavra. E todos que tentaram, fracassaram. Quem confirma diz amém? Amém. Todos que tentaram impedir a proclamação do Evangelho, a mensagem desta vida, fracassaram. Todos. Eu só tenho um testemunho pessoal, quando pastoreava final dos anos 80, 87 por aí, em Juazeiro do Norte. Me lembro que os Gideões Internacionais fizeram um grande esforço para distribuir Novos Testamentos e Bíblias. Eles foram em todas as escolas. Naquela época eu dava aula em uma das escolas da cidade, da 7ª série ginasial, né? até o científico. Ensinava história e geografia para escapar. E era uma bênção. Eu estava lá. Era aula demais, eu acho que dava 200 horas da aula. Só para corrigir as provas, é uma bênção. Mas, então o colégio também recebeu, e os quartéis, e hotéis, e a cidade toda. Mas aquilo alvoroçou o clero naquela época. E o que aconteceu? Que saíram recolhendo tudo que foi de Novo Testamento, em todo canto, e recolheram, e fizeram uma montanha bem grande, e levaram na linha do trem lá, quase esquina com a rua São Pedro, Jandilda está aqui para confirmar isso, fizeram uma montanha grande, e tocaram fogo. Nem adiantou, porque quase 40 anos depois, a igreja do seu Juazeiro tem 10 ou 20 vezes mais templos evangélicos do que de outras qualquer igreja. Não adianta queimar a Bíblia, não adianta queimar o discípulo. A mensagem é vida, a mensagem é desta vida. E quanto houver vida, tem mensagem, porque essa vida tem nome, é o próprio Deus. A igreja levante a mão e agradeça o Senhor, meus irmãos. Essa mensagem é a mensagem desta vida. Se essa mensagem não tem vida. Mas tem um terceiro aspecto que é maravilhoso. Então Gamaliel disse: olha, se o propósito e a atividade desta mensagem for de Deus, vocês não vão conseguir impedir, vocês vão fracassar. Mas tem um terceiro propósito. Terceiro propósito, não sei se vai poder projetar, mas o terceiro propósito, toda a igreja junto: quem se contrapor à mensagem desta vida se achará lutando contra Deus. Quando a mensagem é de Deus, ela não pode ser contraditada. Por mais que a pessoa não goste, por mais que ela não receba, a mensagem fala, a mensagem toca, o coração arde. Oh, glória a Deus! Eu já vi gente que veio para o culto no interior, a faca deste tamanho, o outro com facão. Mas quando a mensagem desta vida toca, nenhuma faca sai da baía, e se sair não fere ninguém. Jesus derruba endemoniado. Esse pastor, eu vim acabar o culto e lhe dar uma pizza, mas eu quero aceitar Jesus. Não sei o que foi que aconteceu comigo, um negócio me tocou e foi. É a mensagem desta vida. Oh, glória a Deus! Mas quando a mensagem não é desta vida, o camarada pega uma faca e bota os crentes tudinho para correr, inclusive o pastor, e a luta é grande. E eu já passei por isso também. Foi uma guerra grande, porque o irmão foi pregar, esqueceu de pregar a palavra desta vida, e foi desafiar a idolatria e os idólatras na força da carne. Não é assim que funciona. A palavra tem vida, e se ela não for transmitida com vida, não flui vida da palavra. A igreja diz amém por isso? Amém. Quantos concordam que essa palavra, ela tem poder para transformar? Glória a Deus! Ela cura, ela salva, ela liberta, ela transforma. E não adianta ninguém se contrapor contra essa palavra, porque se assim fizer, estará lutando contra Deus, e Deus se importa. Meus irmãos, Deus demarca limites. Tudo tem um tempo para Deus agir. Ele esperou, diz a Bíblia, 600 anos pelos amorreus, para eles se ajeitar. Não teve jeito, aí Deus falou: agora eu vou exercer o juízo. O último deles foi Herodes, morreu comido de bicho.
naquela descendência lá. Mas saiba, meus irmãos, que se a mensagem proceder de Deus, ninguém, o texto diz assim, ninguém é capaz de impedir, pois se acharão lutando contra Deus. Quem se lembra aqui de Saulo de Tarso? Eu quero cartas, eu vou para Cesareia, eu quero prender os cristãos, vou encerrar. E diz a Bíblia que ele saiu respirando ameaça. Mas quem é Saulo? Aí Jesus de Nazaré o encontrou no caminho, o derribou do cavalo. Ele, Saulo, quem é esse Senhor? Eu sou Jesus, que você está perseguindo, a palavra viva, Ele mesmo. Glória a Deus. Aí Atos 9:5, depois que Paulo já foi curado, depois que ele estava ali naquele momento, cheio da alegria do Espírito Santo, e foi batizado. Oh, glória a Deus. Aí ele disse, mas Senhor, como é que agora eu vou fazer isso, levar essa mensagem? Ele disse, Paulo, vá, dura para você recalcitrar contra o aguilhão, vá. Ninguém pode impedir não, meus irmãos, ninguém pode se contrapor a essa palavra. Quarto aspecto, os músicos já vão chegando para cá. Glória a Deus, da importância da mensagem desta vida, e como isso nos toca aqui com base em Atos. Olha só que é só com base em Atos 5, 29 a 42. Todos juntos, 1, 2, 3. Anunciar a mensagem desta vida tem um preço que devemos pagar com alegria. Irmão, dê um glória a Deus direito, tem uns glória a Deus abaixo. Na hora de pagar o preço, até o glória a Deus baixa, né? Glória a Deus. Veja Atos 5 e 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados, foram açoitados, né? Por causa do nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a mensagem desta vida tem um preço mesmo. Quantos irmãos, quantos missionários estão por esse mundo, quantos já sofreram, já padeceram em perigo, na cidade, no deserto, em fome, em nudez e tantas necessidades, mas cheio de alegria, por se julgarem dignos de estar levando a mensagem desta vida a quem não conhece, a quem precisa, a quem sofre, a quem está preso em grilhões. Oh, meus irmãos, muitas vezes humilhação, muitas vezes sofrimento e até a morte. Oh, glória a Deus. Quantos continuam aqui levando a palavra desta vida com alegria, meus irmãos? Eu louvo a Deus pela vida de tantos dos nossos pastores e pregadores, nossos pioneiros, né, pastor Abel? Nossos pioneiros, homens que naquela época, eu me lembro do pastor Osmar Lima Silva, lá em Iguatu. Meu Deus, ele saía de Iguatu e ia a cavalo para Campos Sales, gente. Era uma jornada, porque ele ia passar em Jucás, ele ia passar em Cariús, ele ia passar lá na Serra do Mel, ele ia passar naquela cidade todinha, Saboeiro, até chegar a Saré, até chegar em Campos Sales. Isso era jornada de 3, 4 meses, para levar a Santa Ceia para 2, 3 irmãos numa localidade e outra. E depois a gente chega, está tudo asfaltado, ainda tem pastor com preguiça, divide o campo todinho, porque só quer ficar com a sede. É preguiça. É de Hilux para cima e para baixo. Nada contra Hilux, mas sinceramente, irmão, a mensagem desta vida, oh glória a Deus, meus irmãos, tem um preço a pagar, tem ou não tem? Você está aqui, mas tem um preço que nós pagamos, na nossa luta diária contra as tentações destrutivas de Satanás, sim ou não, meus irmãos? É o assédio do mundo, as pressões das potestades, tantas coisas que nos assediam, que estão à nossa volta, tantas coisas que poderíamos desfrutar deste mundão aí, mas nós temos feito, meus irmãos, oh glória a Deus, com disposição e alegria, a obra de Deus, levando a mensagem desta vida e pagando o preço que foi necessário, porque Cristo pagou. E o preço é esse, é tomar a nossa cruz, seguir após o Mestre. Como assim? É o caminho da renúncia, é o caminho em que se leva a cruz, é o único caminho que se pode levar a cruz, é no caminho da renúncia. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero concluir convidando a igreja para ficar em pé, para lermos juntos o 5º aspecto aqui, importante sobre a mensagem desta vida.
Glória a Deus. Quinto aspecto, vamos ler todos juntos, bem alto e bonito, toda a igreja já de pé. 1, 2, 3. A mensagem desta vida deve ser anunciada todos os dias e em todos os lugares. Dê o maior amém que puder para Jesus. Olha que coisa maravilhosa, Atos 5:42. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então vamos saudar quem está ao nosso lado e dizer assim: vamos pregar todo dia, em todo lugar, onde Deus nos mandar. Meus irmãos, leve a mensagem. É só a mensagem desta vida. Relate, proclame, fale, testemunhe, anuncie. Oh, glória a Deus. Vamos ler todos juntos uma conclusão. Glória a Deus. Eu tenho um hino aí já na agulha, né? Glória a Deus. Vamos ler uma conclusão bem simples, toda a igreja, mas bem alto e bonito. 1, 2, 3. A mensagem desta vida é Cristo, é a boa notícia, é as boas novas, é o Evangelho, é o próprio Deus. A mensagem desta vida é o Evangelho que conhecemos, vivemos e pregamos. Dê um glória a Deus bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Quem ouviu esta palavra? Quem foi tocado pela mensagem desta vida? Essa mensagem fala de Cristo e este crucificado. Fala de olharmos para a sua cruz, nos rendermos diante do seu senhorio, arrependermos dos nossos pecados, nascermos de novo, recebermos o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Converter-nos. A mensagem desta vida. Glória a Jesus. E quanto nós vamos cantar? Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Essa mensagem tocou você? Não simplesmente a mensagem que eu falei hoje, uma pregação. Não, a mensagem desta vida. Se essa vida tem tocado o seu coração, você estava um pouco abatido, quem sabe, até mesmo sentindo-se frio na fé. Eu quero orar por você. Ou quem sabe você quer renovar a sua fé, glória a Deus, restaurar a sua comunhão com Deus. Eu quero orar por você agora. Saia rapidamente do seu lugar e venha aqui à frente. Quinta-feira estava aqui no ciclo de oração, era o dia 12 de outubro, feriado, né? E foi uma maravilha aquele ciclo de oração. E uma moça no final veio aceitar Jesus chorando. Eu quero aceitar Jesus. E foi um momento muito lindo ali. Meus irmãos, venham mais para frente. As pessoas estão vindo. Vamos louvar a Deus? Podem vir, meus irmãos.